de pandemia e isolamento social têm levado ao agravamento de doenças mentais, como a ansiedade e a depressão. Este é o assunto da nossa entrevista nesta semana. Eu converso com a psicóloga e também mestre em terapia, Marilda Araújo. Hoje eu tenho uma satisfação dupla. Primeiro, que eu estou conversando com uma amiga, quase irmã, Marilda Araújo, e outra com uma das mais conceituadas profissionais dessa área, como eu falei aí, todo um currículo que proporciona a gente um bate-papo bem profundo e bastante esclarecedor sobre essas questões que eu me referi. Marilda, que bom te ter aqui com a gente. Agora, o momento realmente não é dos melhores. Momento de pandemia, todo mundo ansioso, todo mundo deprimido. E eu já começo te perguntando, esses transtornos, eles estão realmente mais agravados em pessoas que já tinham uma predisposição, pessoas que nem sequer pensavam que iam ter, estão manifestando. O que tu tá vendo no teu dia a dia de consultório? Bom, tu fez 542 perguntas numa só. Para variar. Para variar. Então, veja bem, Maria Helena, eu acho que a primeira coisa que é importante te colocar é o seguinte, né? O maior ponto de resistência do ser humano. Qual que é a maior resistência do ser humano? A mudança. O ser humano tem grande dificuldade a enfrentar a mudança, né? Outras grandes dificuldades que nós estamos passando nesse momento. Nós estamos vivendo uma situação de mudança, uma mudança abrupta, sem ter, ninguém foi avisado, ou te prepara, não prepara, né? Mesmo porque existe em cada um de nós até a questão da credibilidade, o que queria acontecer, o que não iria acontecer. Quando nós vimos isso acontecendo nos outros países, não existe quem se prepare para uma situação dessa, né? Porque é uma situação nova para todo mundo, né? E outra situação bastante difícil que o ser humano também tem dificuldade de lidar é a impotência, né? Nós somos pessoas, os seres humanos têm um limiar à frustração muito pequeno, então eles gostam de estar sempre, ter as respostas rápidas, então nós estamos passando assim por várias questões que para o ser humano, de uma forma geral, é muito difícil, né? Impotência, mudança, frustração. Então, só te colocando essas três situações numa linguagem bem popular, já dá para definir que realmente é uma situação difícil, né? Então, esse daí eu acho que é o primeiro ponto. Tá desencadeando doença mental? A doença mental, todos nós temos um pouco podemos ter uma patologia, né? Mas podemos ter algumas patologias que elas vão ser desencadeadas ou não por algum fator desencadeante ou não. Tem pessoas que podem ter uma predisposição à depressão, predisposição a qualquer outro tipo de doença mental, que isso você diz questões emocionais e tal. Eu sei que não é um termo muito fácil de se usar, né? Mas nós chamamos doenças mentais, seja depressão, seja ansiedade, né? Então, agora, nessas dificuldades, principalmente partindo desses três pilares que eu te coloquei, da frustração, da mudança e do limiar à frustração, óbvio que isso é um solo fértil para desencadear qualquer tipo de patologia, né? Que você possa ter predisposição. Né? Então, é aquilo que a gente pode, essa situação, ela é um start para vários tipos de patologia. Né? Nós estamos falando única e exclusivamente de doenças mentais, por essas questões desse momento. Né? Fora o momento socialmente difícil, de famílias que estão convivendo junto, de limites, que pode desencadear também patologias, de uma forma geral, nos sistemas familiares, nos sistemas individuais. Né? Então, aumentou o número de patologias, aumentou o número de desencadear de doenças mentais, aumentou. Né? Não quer dizer que essas pessoas já não tinham uma predisposição, mas que está todo mundo startando no mesmo momento e o maior número de pessoas, com certeza. Agora vamos dar nome a essas doenças mentais. Eu estou me referindo ao que eu estou vendo as pessoas manifestarem e estão buscando, inclusive, ajuda e devem buscar, ansiedade, depressão, mas como você está falando, aí são muitas outras patologias, inclusive essas, que podem se manifestar num momento como esse. Então, olha só, a ansiedade, né? Do mesmo jeito que fisiologicamente, né, os cientistas falam da diabetes como sendo a doença do século,
né? A ansiedade e a depressão, né, são as doenças mentais do século, principalmente a ansiedade, né? O que a gente percebe desde cedo? As pessoas estão sendo hiperestimuladas, né? De uma forma geral, as crianças estão sendo hiperestimuladas, né? Então, hoje você tem muitos diagnósticos de ansiedade. Todos nós somos ansiosos? Sim. Temos situações que podem nos gerar maior ansiedade? Sim. Isso dentro de um padrão considerado dito normal. Mas o que acontece? A ansiedade, ela é um sintoma de muitas patologias, e patologias graves, né? Que muitas vezes essas patologias não apareciam, ou você não estava vendo, não tinha solo fértil para elas, como eu disse anteriormente, né? E agora tu está percebendo com uma clareza, né? Então, hoje na clínica você vê tranquilamente os transtornos de ansiedade, né? Não sei, acho que é importante te colocar que a gente tem uma noção, assim, uma ideia do que é um paciente deprimido ou um paciente ansioso, né? A ideia que se tem de um paciente deprimido, em depressão, perdão, não deprimido, né? Em depressão é um paciente que vai estar lá na cama, sem vontade de levantar, e muitas vezes a agressividade, né? E um certo tipo de ansiedade é muito comum em pacientes, né, em depressão. Né? Como isso aí já é ansiedade... importante a gente dizer, existe essa diferença, né? Deprimido e depressão. Deprimido, porque deprimido você é um estado que você está, né? Depressão já é um estado contínuo, entendeu? E já uma questão de diagnóstico, já. Então, você pode estar deprimido, mas em depressão, né? Já é uma outra condição, né? Você pode estar várias vezes deprimido. E a ansiedade que todos nós vivemos, essa ansiedade, ela está exacerbada, só que a ansiedade, o que mais nós temos que tomar cuidado e ter noção disso, é que ela é sintomatologia de muitas patologias, inclusive patologias graves, né? Vou te dar alguns exemplos, né, que no comum a gente não percebeu. Paciente obeso, né? O que tem obesidade a ver com ansiedade? Muito, né? Hoje, até eu fiz um trabalho com um grupo que faz cirurgia bariátrica, né? Uns cirurgiões bariátricos sobre as questões emocionais que envolve o paciente com ansiedade e que desenvolve a compulsão alimentar, né? Então, a compulsão alimentar, pacientes obesos são pacientes em ansiedade, né? Muitas vezes o alcoolismo é típico de pacientes com ansiedade, muitas vezes pacientes que fazem hoje a cirurgia bariátrica, por isso que eu falei desse estudo de pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, desenvolvem o alcoolismo, né? As síndromes de pânico. Então, a ansiedade, ela pode ser diagnosticada em vários níveis e em várias patologias, ou exclusivamente uma ansiedade situacional, né? Então, agora, você tem que essa saber questão fazer... da situação que nós estamos vivendo, da pandemia, nós podemos classificar ou por gênero ou por faixa etária as pessoas que estão mais suscetíveis a manifestar, então, esses transtornos mentais, as crianças, os adultos, os jovens, ou ninguém está livre nesse momento, é uma preocupação geral? Não, eu não usaria classificar, né, porque eu não tenho estudo sobre isso, sobre a questão de gênero ou cronológica, né, mas eu falo com a maior tranquilidade que essa classificação, na maioria, são pacientes que já tinham predisposição, né, então isso daí eu não tenho a menor dúvida, simplesmente houve uma situação o qual propiciou para que essa patologia se desenvolvesse. Né? Até as questões sistêmicas e familiares, os problemas que estão acontecendo também já existia essa predisposição, né? O que eu tenho dito até dentro de uma linguagem bem popular são as famosas fraturas que estão sendo expostas. Entendeu? Então, essas fraturas, acho que fica uma linguagem mais fácil, né, de entender. Eram fraturas que já existiam dentro da condição mental dessas pessoas, né? E hoje essas fraturas estão sendo expostas. Né? Porque é muito comum, e a própria mídia tem mostrado muitas reportagens, as crianças estão mais ansiosas porque estão dentro de casa, não estão conseguindo administrar as suas tarefas de escola, não conseguem ver os amiguinhos, ir para o parquinho, enfim, está todo mundo numa situação diferente.
criança, adulto, homens e mulheres. Por outro lado, mulheres também têm falado, as mulheres estão mais dentro de casa, com muitas tarefas, muitas trabalhando através da tecnologia, mas também muito mais atentas às questões da casa, dos filhos, enfim. Isso, queiramos ou não, gera ansiedade maior ainda, né? Pois é, Marilena, mas assim, ó, muitos problemas dessas crianças já ansiosas, tá? Essas dificuldades dessas mulheres, que daí, assim, ó, são temas extremamente profundos, você pode fazer uma tese a respeito de cada tema, né? As crianças de hoje são mais ansiosas, ponto. Né? O que leva essas crianças a serem mais ansiosas? Por que essas crianças não conseguem conviver tanto em casa e elas precisam ter esse ambiente externo? Né? E muitas vezes a escola é muito mais que uma escola, é o parque de diversão, é o lugar de sociabilização. Né? Então, se você for analisar isso daí, tem até questões sociológicas de onde essa criança mora. Antigamente as crianças podiam brincar na rua, hoje não pode, né? As crianças podiam ter os amiguinhos vizinhos, hoje ninguém brinca com a vizinhança, ninguém conhece o vizinho. Se não for a escola, elas não sociabilizam. Né? Então, isso daí, como eu digo para ti, dá para se fazer uma tese analisando por que as crianças estão mais ansiosas. Né? Então, nessa questão de mudança, existem vários fatores, inclusive eu te coloquei uma questão sociológica. Né? Com relação às mulheres que estão mais ansiosas, daí você sabe que é meu tema predileto, que eu já estudo há muito tempo. Né? As mulheres, elas equilibram ao mesmo tempo 542,4 papéis, né? E fica muito mais fácil você vestir uma roupa para cada papel. O que eu quero dizer? Vestir uma roupa para cada papel. Você levanta, você faz o papel de dona de casa, você faz o café, você serve as crianças, você é babá, você é mãe, você é faxineira, você é profissional. Na hora de você ser profissional, você coloca a roupa de profissional e vai para o espaço onde você é profissional. Né? Essa falta de delimitação de espaço, você tá com a roupa de profissional e ali teu filho brincando e fazendo tarefa, essa dificuldade é muito grande. Né? Porque se a gente dissesse assim, ó, cada coisa na sua gaveta, cada papel na sua hora, mas o que está acontecendo agora? Muitas mulheres estão tendo que fazer todos os papéis ao mesmo tempo. Né? Então, isso, muitas famílias estão, não digo só mulheres, né? Graças a Deus muito disso mudou, mas assim, muitas famílias estão tendo que fazer o mesmo papel ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Né? Então, isso daí dificulta mesmo. Fala-se muito também, né, do aumento da agressividade, da violência, até mesmo a violência doméstica, em função dessa convivência em 24 horas das pessoas. Também são coisas que, como você diz, já eram fraturas que agora estão mais do que expostas e acontecem essas coisas que viram até manchete nos jornais. Então, você sabe que eu tenho formação em sexualidade, né? Já fiz vários trabalhos em sexualidade e hoje a mídia tá colocando a todo momento, né, questões de abuso sexual, que a meu ver a nossa sociedade já deveria tratar as questões de sexualidade como uma questão de saúde pública, educação sexual como uma questão de saúde pública. Essas agressões, de uma certa forma, que muitas vezes culminam com agressividades ou abusos sexuais, né? Se isso fosse tratado como saúde pública e no sistema educacional, que já era para ter feito isso, mas não é feito às vezes até por profissionais não muito bem preparados para isso, a gente não estaria passando por isso nesse momento. Mas essa questão de abuso, de agressividade, isso daí é só uma fratura exposta mesmo. Né? Porque isso não quer dizer que agora está acontecendo mais, né? Que essas agressividades estão acontecendo mais, né? Não, isso só está aparecendo, né? Como eu usei o termo que você gostou e é bem mais fácil de entender, está aparecendo nesse momento, mas não quer dizer que não existia. Né? Tu vê, hoje, uma das coisas que eu particularmente tenho recebido no consultório, né? Muitos casais em processo de separação. Né? Inclusive foi bem engraçado, uma família me procurou e daí um casal, e daí disse, não, agora a gente não precisa mais separar porque meu marido já está na UTI, eu vou ficar viúva, tá tudo certo, né? E ele não faleceu, então foi mais trágico. Né? Então, assim, eram questões de dinâmica familiar, de dinâmica conjugal, de falecimento do casamento, que já acontecia há muito tempo, só não tinha feito atestado de óbito.
né? Então, não é que isso está aparecendo agora, só está ficando claro, né? As pessoas conseguiam empurrar suas próprias vidas com seus próprios umbigos, e agora não estão conseguindo, né? Você saía de casa de manhã, o parceiro estava em casa, chegava à noite, já cansado, ninguém conversava, né? E agora que tem que ficar junto praticamente 24 horas por dia? Daí estão aparecendo as questões que estavam debaixo do tapete. Eu costumo brincar, né, nessa convivência dos casais. Quem não se matar agora vai para o resto da vida vivendo junto, nesse período aí de verdadeiras provações no convívio, né, das famílias, filhos, pais, enfim, de todo mundo. Agora, vamos partir de uma pessoa que já está com quadro de depressão, com quadro de ansiedade, com certeza agravado ainda mais nesse momento. Como agir com essas pessoas? Como confortá-las? Como buscar que elas melhorem, consigam passar um pouco melhor essa situação? Então, mas isso é importante a gente ter claro, né? Se são pessoas que estão ansiosas pela situação que está acontecendo no momento, né? Ou pessoas que estão deprimidas pela situação que está acontecendo no momento, ou pessoas que estão desencadeando um quadro de depressão ou de ansiedade pelas condições do momento, aonde essa depressão ou essa ansiedade esteja ligado a uma patologia. Tá? Então, esse diagnóstico diferencial que se tem que fazer. Né? Eu não posso dar um conselho leigo, porque eu sou um profissional, de dizer, tá deprimido, procura fazer outras coisas, né? Procura alguma coisa para se divertir, para fazer bolo, sei lá, aprender a fazer outra coisa. O ansioso vai gastar a tua energia com atividade física. Ok, tudo isso é válido. Né? Tudo isso é válido, os conselhos são válidos, mas no caso que eu acho que vale a pena nessa fala minha, é que as pessoas percebam até que ponto essa ansiedade ou esta depressão, ou estar deprimido ou ansioso neste momento, não está revelando um quadro patológico, né, mais grave. Que aí é preciso tratar, né? Tratar exatamente como... Daí é preciso buscar um profissional, né? Porque o que acontece? A profissional que vai fazer um diagnóstico diferencial, até que ponto essas patologias, a que patologia pertence o quadro de ansiedade, depressão, para poder medicar criteriosamente, de repente fazer uma psicoterapia, né? E na maioria dos casos de diagnóstico de doença mental, o tratamento é feito por um quadro interdisciplinar. São vários profissionais e a família envolvendo também. Porque, na verdade, não está errado afirmar que o momento pode agravar, sim, um quadro como esse, se não buscar o devido tratamento, a devida orientação profissional. Então, como eu te disse no início, tá? Do mesmo jeito, eu vou te dar até uma explicação mais fácil. Do mesmo jeito que nós temos todos os órgãos, eu falo muito, explico isso muito para o meu paciente, tá? Se você tem um físico íntegro, você tem os olhos, a boca, o fígado, o baço, o intestino, né? Você pode desenvolver patologia em qualquer um dos teus órgãos, perfeito? Né? Então, são as patologias físicas. Se você tem um cérebro íntegro, você pode desenvolver as patologias mentais, né? Todas as patologias mentais você pode desenvolver, né? Você pode ter uma predisposição. Hoje a gente sabe que muito existe na genética, né? Então, você pode... Só que o que você precisa? De um fator desencadeante, né? Então, qual que é a tua pergunta? Esta situação a qual nós estamos vivendo é um fator desencadeante para as doenças mentais? É sim. Porque nós estamos nos dando de frente com problemas que eu coloquei para ti num tripé no início da nossa conversa, que é muito difícil para qualquer pessoa lidar, né? Mudança, né? E isso, se você tem uma predisposição a qualquer tipo de doença mental e você é colocado numa situação de mudança, né? Do desconhecido, você pode desencadear um problema mental. E a Né? gente consegue, por algum mecanismo,
como você citou aí, buscando um hobby, buscando uma distração, amenizar, evitar que aconteça algo mais grave, que essa doença realmente se manifeste efetivamente. As pessoas estão se queixando atualmente, não consigo dormir como eu dormia antes, eu sinto taquicardia, eu sinto essa ansiedade. Quer dizer, isso aí são formas, são já manifestações, né, que não poderiam ser amenizadas no momento como esse, tentar buscar alguma solução para não deixar chegar uma doença mental mais grave? Outra forma fácil de entender é assim, a melhor coisa que tem é quando a gente conhece os nossos inimigos, né? A lidar com os inimigos, né? Quando você sabe quem são os teus inimigos, porque os amigos você nunca sabe, mas é bom quando você sabe quando você está lidando com teus inimigos. Então, se você sabe que você é ansiosa, tá? Se você já percebe que você é ansiosa, né? Obviamente, você vai saber que você vai estar mais ansiosa pelo fator X, pelo fator Y e pelo fator Z. Né? Então, se você não dorme bem, se você já percebe que em casos, situações que você passa de ansiedade, você não dorme bem, né? Então, você buscar ajuda para esse teu inimigo, né? Essa coisa que você sabe que é difícil para você, né? Eu tenho paciente, às vezes, que fala de depressão, fala assim, olha, desde que você não deixe a depressão ser maior do que você, a depressão te carregar, bota ela nas costas e carrega ela. Desde que você não deixe a ansiedade te carregar, bota a ansiedade nas tuas costas e você carrega a ansiedade, porque a doença mental, ela chega num ponto que ela te paralisa. Né? Então, quando você percebe e você conhece o teu inimigo, qual que é o meu inimigo? A ansiedade. Qual que é o meu inimigo? A depressão. Né? Qual que é meu inimigo? Qualquer sintoma que você sabe que é teu inimigo, você vai evitar. Né? É a mesma coisa fisiologicamente. Eu, por exemplo, eu não posso tomar vinho, que eu acho uma tristeza ter uma doença dessa. Eu acho que isso daí é desumano, é desumano você ter uma patologia, é desumano, né? Então que você não pode ingerir determinada bebida ou algum alimento, né? Então você não evita de digerir esse alimento, porque vai te fazer mal fisicamente. As doenças mentais, quando você se conhece e muitas pessoas buscam ajuda, hoje muita gente, não existe mais aquele preconceito, nós duas já falávamos lá em 1900 e bolinha já sobre os preconceitos de buscar terapia, claro que a gente é bem jovem, né, Helena? Nada a ver. Na outra encarnação, né, e como as pessoas não iam buscar o psicólogo, hoje a gente vê, né, que eles vão buscar ajuda para se conhecerem, né, e muitas pessoas sabem das dificuldades que têm, o que elas vão fazer? Elas vão trabalhar em cima daquela dificuldade. Né? Eu sou mais ansiosa, preciso, e o que eu faço com a minha ansiedade? Se eu estiver fazendo atividade física, praxis-terapia, qualquer outra coisa eu vou estar melhor, então eu vou buscar essa ajuda para mim mesma. Tudo que Né? venha a ajudar nesse momento, né? E sempre, Tudo não que só vem nesse momento, ajudar. mas principalmente nesse momento. Só que para isso, né, você vai buscar ajuda, só que para isso você tem que saber uma coisa que é a coisa mais difícil para o ser humano, se conhecer. A terapia. E olha, e muitos anos de Muitos terapia anos de terapia. para chegar lá, né? É realmente muito, muito, muito Pois é, e difícil. se você me permite, né, dentro dessa Claro. reflexão sobre as patologias e como trabalhá-las, e esse fato que eu estou te dizendo que é importante você conhecer os teus inimigos, aquilo que te incomoda, assim, ansiedade, depressão, uma questão que eu acho muito importante colocar neste momento, que isso eu tenho visto muito no consultório, né, e que acho que vale uma reflexão sobre um ponto de vista que pouco tem se falado, que a maioria das pessoas não conhece esses seus inimigos, estão assustados de, estou mais ansioso, né? Um paciente meu em pânico, eu tenho um paciente em pânico, diz, nossa, mas eu nunca senti isso, como é que eu estou sentindo isso agora, né? Então, são pessoas que estão ainda mais as pessoas superpoderosas, de repente, numa situação de pânico, né? Então, a pessoa está se conhecendo dentro dos seus próprios limites, né? Mas o que mais tem acontecendo, o que está mais sendo difícil para as pessoas, é elas ficarem com as suas próprias companhias, né? Então, assim, ficarem sozinhas. Eu tenho escutado muitas pessoas falando, como é difícil ficar em casa sozinha, eu chego em casa e fico desesperado, né? Porque as pessoas não sabem conviver com elas mesmas.
né? Elas têm que estar sempre convivendo com outras pessoas, sempre tem que estar funcionando, ou com a televisão ligada, e tem muita dificuldade de ficar com elas, né? Então, o que eu digo sempre, desde que você seja uma boa companhia para você mesmo, isso para de acontecer, né? Então, ficar contigo e te conhecer, que parece assim, uma coisa super simples, né? Mas é Não é, muito não. complexo. Nada simples. Se conhecer e se amar, né? Se amar. Gostar de estar, não precisa nem se amar muito, só gostar de estar na sua própria companhia já ajudaria bastante. Imagina se amando é o paraíso, né? É tudo de Melhor bom. ainda. Não, Claro. mas, Maria, você falou lá nos tempos, né? E eu lembro desse protagonismo nosso na década de 80, creio, nós Com 14 falávamos em anos. programas de televisão sobre sexo, algo que nem se cogitava falar na televisão brasileira. Nós fazíamos isso no interior de Santa Catarina, falávamos de sexo. Verdade. Mas a Marilda, que atuava mais nessa área da sexologia, hoje eu fiquei até com dificuldade de colocar o teu crédito ali, porque é Marilda Araújo, psicóloga, sexóloga, terapia familiar. Me fala um pouco da Marilda Araújo e quantas horas por dia você está trabalhando agora? Olha, agora você me pergunta quantas horas por dia eu não estou trabalhando. 2, 3? Porque realmente agora está um momento bem difícil. Não, você me conhece, Marilena, você sabe da carreira que eu fiz, trabalhei com pacientes, procurei trabalhar mais com um casal no começo, que antes a terapia era bem individualizada. Depois eu fiz terapia sistêmica fora do Brasil e aqui também fui estudar o comportamento, a saúde mental tem a ver desde o clima, né? Desde as questões socioeconômicas. Fiz uma especialização na época da AIDS, né, que complementou depois a minha especialização em sexologia. Trabalhei com pacientes terminais também, né, numa época onde que se tinha o diagnóstico de AIDS, né? Uma semana e morria na outra semana, né? Então, hoje, essa especialização, eu acho importante de colocar, porque eu já fiz há tanto tempo, mas eu usava bastante nos últimos anos, porque eu sou voluntária de um hospital de câncer, né? Então, trabalho com paciente terminal, e hoje eu me sinto até preparada por ter vivido isso na época da AIDS e agora do Covid, porque nós estamos lidando com uma situação de morte, né? Que quando lá atrás eu me preparei, trabalhei com paciente terminal e depois trabalhava nessa questão com pacientes de câncer e agora, né, muita gente morrendo e a dificuldade que a gente tem de lidar com essa nossa única certeza, que é a morte, né? Então eu fiz sexologia, trabalhei para a Pfizer na entrada do Viagra, né, no mercado, fazendo palestras, as pessoas me viam na rua, aquela ali é aquela que fala daquilo, né? E então eu fui estudando bastante, fazendo várias especializações e depois procurei fazer um mestrado em psicanálise, porque eu gosto muito de estudar psicanálise, dizia que odiava Freud, mas me rendo a ele a todo momento. Né? Então, por que eu fui estudando e procurando entender, cada vez que eu sentia uma dificuldade no meu consultório, eu buscar estudar psicossomática, que são as doenças mentais aliadas às condições físicas, pacientes graves, porque quanto mais conhecimento você tem, quanto mais você conhece de comportamento, de patologia ou de mente, né? A hora que você se depara com um ser humano, esse conhecimento sempre é muito pouco. Né? Porque as pessoas são muito diferentes, então você não aplica o teu conhecimento todo para diagnosticar uma pessoa. Não, você conhece uma pessoa para usar o teu conhecimento para ver o que pode ser que ela tem. E mesmo quanto mais trabalhando com gente, quanto mais você estuda, mais você vê a necessidade de estudar. Né? Então, essa trajetória, principalmente trabalhando com temas que, como você mesmo disse, a gente falava sobre sexualidade anos atrás, né? E tinha pouquíssimos profissionais que falavam sobre isso, né? Ou que estudavam isso daí, psicossomático, paciente terminal. Né? Então, a gente tem que, cada dia, procurar crescer para poder atender melhor a população que vem te procurar.
né? E Se até reinventar, né? Eu sou um exemplo, estou aí me reinventando com as tecnologias para fazer o que eu gosto e levar essas informações para as é, pessoas de alguma forma. Se reinventar, sem dúvida alguma, buscar sempre o melhor para a gente. Você tem que buscar o conhecimento, porque quando se trata de ser humano, e a medicina tem evoluído muito, e hoje eu tenho estudado bastante a questão química dos neurotransmissores, né? Então, a genética, que você é obrigado a estudar, por quê? Porque se você quer ser um bom profissional e ajudar aquela pessoa e não uma doença, né? Que isso daí eu sempre disse, eu não atendo um bipolar, eu não atendo um paciente com transtorno de ansiedade, eu atendo uma pessoa, a Maria, o José, o João, né? Então, se você conhece as doenças, se você conhece a ciência, você aprende a lidar melhor com as pessoas, que eu acho que é isso que falta. E é isso que a gente precisa. Como é que você está vendo esse tal do novo normal? Não é normal, só pode ser novo. Novo normal, eu gostaria de ver que o novo normal acontecesse todo dia na vida de todo mundo, né? Porque, né, se tem um dinheiro que eu digo que ele é irrecuperável, é o tempo, né? E se esse tempo de mudança que nós estamos vivendo agora vai se consagrar a outros comportamentos futuros, né, para se ter um novo normal, eu acho que nós deveríamos dar atenção a cada minuto da nossa vida, para cada minuto ser um novo normal, né? Dentro de um macro esquema, como você disse, eu gostei muito esses dias de uma reflexão de um colega meu, né, que fala, Marilda, ele estava dizendo para mim, você analisa bem, né? Nós já estudamos bastante, dentro da sistêmica principalmente, as pessoas resto de guerra, né? As pessoas que saíram da Segunda Guerra Mundial, né? Alteração de comportamento, as pessoas que passam por alguma situação de estresse muito grande, né? Sempre isso você vai ter muitas mudanças no comportamento, né? Só que eu acho que o dia a dia, cada passo que a gente está, cada minuto que fica para trás, a gente deveria analisar que a cada minuto é novo normal, cada minuto é novo. É normal, é um padrão, normal não O que é existe. normal, né? O que é Normal não existe. Né? O normal, para nós, o que é normal? Né? Inclusive em termos de comportamento ou de saúde mental. Né? Normal é um padrão de normalidade. Né? Agora, o novo, isso é muito bacana da gente refletir sobre isso e ver que o novo acontece a cada segundo, o novo acontece a cada minuto. É só estar ligado. É bem como eu prefiro pensar, não gosto de pensar esse normal, que normal é esse, eu prefiro o novo, sempre o novo. O novo. Normal? Normal não existe. Normal não existe. Normal é um Tem aquela padrão. história, né, do shampoo para cabelos normais. Tá, por que normal? O que é normal? Não, em termos de comportamento, realmente, para nós, né, normal não existe. Nós temos que usar, inclusive, padrão de normalidade, não normal. Não, normal. Marilda, eu sei que não tem receita de bolo, a gente já falou aqui, eu também sei disso, mas a gente sempre tem que encerrar dizendo alguma coisa para as pessoas, para fazer com que a vida delas melhore, que elas busquem essas oportunidades de melhoria nas suas vidas, nas suas relações. Então, para a gente encerrar esse bate-papo assim, bem, bem gostoso, o que você diz para as pessoas que estão nos assistindo, que estão atribuindo as suas ansiedades, as suas depressões a esse dito novo normal, a esse momento que nós vivemos? Só para a gente encerrar. Olha, o que eu acho que vale a pena refletir, né? Ou seja novo, ou seja velho, ou seja normal ou anormal, não existindo normal, vamos refletir sobre esse tempo, né? Refletir sobre o tempo, né? Que o tempo é a única coisa que a gente não consegue recuperar, né? Então, se você consegue refletir sobre o novo, o velho, o normal, o anormal, mas se você pensar isso em questão de tempo, não perde tempo. Né? Procura usar bem esse tempo de uma forma que você esteja bem. Não interessa se você está ansioso, se você está deprimido, mesmo porque estar ansioso, estar deprimido ou desencadear uma ansiedade neste momento, isso é normal.
né? Agora reflete e não perder tempo. Só não perde tempo, porque isso é uma coisa que você nunca vai recuperar na tua vida, né? É um dinheiro que você nunca vai conseguir recuperar. E não tem empréstimo de tempo. Não se deixe paralisar, né? Não, nada, não deixa. E se você está deprimido, bota a depressão nas costas e continua. Se tu está ansioso, bota a ansiedade nas costas e continua. Só não perde tempo. Esse é o dinheiro mais valioso, é a moeda mais valiosa da nossa vida, né? E aprender a lidar com o tempo e aprender a lidar com isso que nós estamos vivendo agora, com a grande realidade que eu acho que muita gente vai refletir sobre isso, sobre a morte, né? Com certeza, está todo mundo só pensando nisso daí, tantas ansiedades, tantas taquicardias, tantos medos. Como você falou, a morte é o mais certo, mas a gente não quer, não. A gente quer ficar aqui, quer ficar bem e quer ficar feliz. E eu estou muito feliz de ter te visto de novo. Obrigada. E esse momento que estão se falando mais de perto e mais claro sobre a morte, isso vai ser muito bom para todo mundo. Muitas né? relações vai dar estão um outro melhorando, né? significado, vai dar um novo significado para a própria vida. Exatamente. Bom, um beijo. Beijo, bom te ver. Fique bem, vamos carregando os nossos problemas, nossas ansiedades e as nossas depressões sem perder tempo. É isso aí. Sem Beijo. perder tempo. Bom Beijo. te ver. Também, tchau. Obrigada também a você que sempre nos acompanha. Todas as semanas estamos aqui com um assunto importante. Fique ligado aqui no SC em Pauta e também na Nova Era TV. É o Maria Helena Entrevista.